Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 133, onde vamos estudar, olha aqui, Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos no capítulo 16. É aquele que fala assim: não se pode agradar a Deus e a Mamon. Mamon, Sérgio? É mamão? É mamão? É mamona? Que negócio é esse de mamon? A gente vai entender já, tá? E estudaremos hoje os itens de número 9 e 10, que fala sobre a verdadeira propriedade, instruções dos Espíritos, tá certo? Esse é o estudo de hoje. Muito bem. A nossa página na internet, você já pode ver aqui, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira, um novo estudo. Vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar. Você também vai encontrar o texto do Evangelho. Vai encontrar o texto da página de preparo, que hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Vai encontrar o significado das palavras mais difíceis, tudo mastigadinho, e vai encontrar, inclusive, o tira-dúvidas. Nessas dúvidas, aliás, se você ainda tiver alguma dúvida, manda um WhatsApp pra gente. Você sabe qual é o WhatsApp? Não sabe? Olha aqui, 21 992475631. Vou repetir. 21 992475631. Manda o zap, a gente vai conversando, vai tirando as dúvidas, esclarecendo aí tudo direitinho, tá certo? Eu só falo, é que nem sempre eu consigo responder de imediato, né? Mas 100% das mensagens são respondidas. Assim como para o e-mail. Você sabe qual é o e-mail? Aqui, amor, perdão e fé, @gmail.com. Então pode mandar seu WhatsApp, pode mandar seu e-mail. Se você quiser falar sobre outros assuntos, palestras espíritas, sobre terapia, psicoterapia online, tirar dúvidas sobre espiritismo, sobre o próprio Evangelho no lar, apenas conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, fique à vontade. Tá certo? Manda o zap, a gente responde, a gente vai conversando. Tá bom? Para a turma do Facebook, olha aqui o nosso Facebook, facebook.com/Evangelho no Lar 2012, bota tudo junto, tá? Evangelho no Lar 2012. Clica no curtir, clica no compartilhar, compartilha aí no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Vamos levar adiante essa proposta, essa ideia do Evangelho no Lar que é tão importante, né? Então, vamos dar movimento aí a isso, tá certo? E a gente informa também que nosso estudo ele é transmitido na Rádio Espiritismo, aqui radioespiritismo.com.br. Então você pode mandar também o seu estudo, pode se conectar lá na rádio, acompanhar durante a programação, tá? A gente fala também que daqui a pouco será feita a fluidificação da água. Então prepara aí a água, a jarra, o vasilhame aí com a água, que também é feito essa fluidificação. Agora, eu quero fazer um convite muito especial aí para você. Uma forma que você tem de nos ajudar com esse trabalho a gente aqui não pede dinheiro para a pessoa, mas a gente oferece aqui cursos, materiais, que quando você de repente se propõe a fazer, por exemplo, um curso básico sobre mediunidade, você entra lá na radioespiritismo.com.br, tem lá curso básico sobre mediunidade. Clica, faz o curso, é um valor simbólico de R$35 por mês, são 8 meses de curso. Se você não puder esse valor, fala: Sérgio, eu não posso esse valor todo, eu posso um valor menor, ou não posso, tudo bem, você vai fazer o curso. Mas isso dá uma ajuda muito grande para a gente sustentar a Rádio Espiritismo, sustentar o Centro Espírita Amor, Perdão e Fé, e todas as obras aí de ajuda e auxílio que a gente faz.
Você vai gostar muito desse curso. O curso é comigo, todas as dúvidas são esclarecidas, a gente coloca tudo mastigadinho aí para você, tem as apostilas, né? Aquilo que você está acostumado a ver aqui no Evangelho no Lar, nesse curso básico sobre mediunidade. Seja você médium ou não, é um ótimo conhecimento, ok? Vamos dar início ao estudo de hoje, ao Evangelho de hoje, com a prece de abertura. Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada para o estudo, para o aprendizado, para o conhecimento. Agradecemos a presença dos anjos guardiães que estão aqui conosco desde cedo, preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este local, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, num clima de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, fizemos aqui a nossa prece de abertura, né? E vamos então para o estudo da página de preparo. Página de preparo, livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Hoje é o capítulo 57, cujo título é Dinheiro. Então vamos entender direitinho isso. A gente aqui fala que a nossa página de preparo, ela não é uma leitura aleatória. A gente não pegou o Caminho, Verdade e Vida e abriu uma página ao acaso, não. Tá? Como 99% das pessoas fazem. Mas fazem por quê? Porque não tem esse trabalho que a gente fez aqui, de pegar toda a coleção Fonte Viva e ver os textos que são pertinentes ao estudo, ao assunto do dia do Evangelho no Lar. Então aqui a página de preparo, ela realmente é uma página de preparo, tá certo? Então, vamos lá. Nessa página de preparo, que o título é Dinheiro, ele começa com uma citação de Paulo, que está anotado em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O que Paulo falou ali então? Falou assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Repara, ele não fala que é o dinheiro que é a raiz dos males. Ele fala que é o amor ao dinheiro. Ok? E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram, transgrediram, se excederam, né? Exageraram a si mesmos com muitas dores. Então, no que ele só passa a enxergar o material e apego ao material, exageraram e aí vieram muitas dores. Ok? Então, o Emmanuel vem aqui explicar. Olha só, né? Engraçado que a gente já fez o comentário antes, mas vamos lá. No comentário aqui do Emmanuel. Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja flagelo ou desgraça para a humanidade. Então ele fala, não é o dinheiro que é a desgraça da humanidade. Tem muita gente boa aí, de muita religião e muitos espíritas também, tá? Que ficam falando uma besteira que o dinheiro é a raiz dos males. Não é. Olha aqui, ó. Ah, mas Sérgio, que obra espírita diz que não é? Está aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui no Caminho, Verdade e Vida. Certo? É o apego ao dinheiro. Aí sim, é que o negócio complica. Então, o Emmanuel continua explicando, né? Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate, aumente, amplie. Então Jesus explica para que a minha compreensão, o meu conhecimento seja cada vez maior, certo? Recebendo certos alvitres, olha por que a gente tem que colocar o significado das palavras, né? Recebendo certos alvitres, certos conselhos, certas sugestões do povo que lhe apresenta determinada moeda da época. Então,
chegaram, né, para o povo lá, alguém do povo mostrou uma moeda do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César. Então, lembra daquela parábola que falaram? Isso foi mais uma pegadinha, né? Jesus ele era perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, os publicanos, era a turma que não gostava dele, porque ele vinha e dava a lição de moral, e aqueles caras eram os caras que se achavam donos da moral, mas muito na base do faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Aí é fácil, né? Enfim. E aí no que chegava para Jesus, tentava botar Jesus numa furada, né? Numa saia justa, numa calça curta, como você preferir. E chegaram para Jesus e falaram: Jesus, esses impostos aqui não são altos, elevados, não? Doido para Jesus chegar e falar, né? São sim, ó, pô, isso é uma injustiça e tudo. E aí, se Jesus fala isso, aí pronto, né? Jesus está sendo um revolucionário e tal. Às vezes você fala meia frase, né? Meia vírgula já sai no jornal com tudo distorcido, né? Então imagina ali como é que queriam fazer isso com Jesus, ainda na base da fofoca, de um falar para o outro. Então, quando falaram isso para Jesus, Jesus falou: me dá aqui uma moeda. E tem aqui o rosto, né, de César. E aí ele fala: dai a César o que é de César. A parte material, você dá a parte material aqui, tá bom. E a Deus o que é de Deus. Separando assim o material do espiritual. Colocando essa questão. O material, a gente aqui se resolve. Nós aqui estamos encarnados, sim, para a gente aprender a dominar a matéria. A você ter o controle sobre isso, com matéria ou sem a parte da matéria, você ter a tua vida tranquila. Com dinheiro ou sem dinheiro, você conseguir se equilibrar. E é lógico, você vai buscar o domínio. Eu vou trabalhar, eu vou conseguir, eu vou conquistar, e daqui a pouco eu vou ter o meu sustento, eu vou me planejar, eu vou me preparar, eu vou estudar, enfim, para você ter esse domínio. Então, ele coloca que Jesus chegou e mostrou: dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Então, a gente está aqui trabalhando para construir mesmo, para progredir mesmo, evoluir. Você consegue imaginar o mundo de hoje com a tecnologia dos anos 50, dos anos 1950, por exemplo? Ou de lá da época que Kardec, né, publicou o Livro dos Espíritos? Como é que ia ficar? Né? Tem um progresso, tem evolução. Então ele fala também que numa de suas mais lindas parábolas emprega o símbolo de uma dracma perdida. É a parábola da dracma perdida. Uma parábola bíblica que faz alusão à passagem da mulher que perde uma das suas 10 moedas de prata. E aí quando ela encontra aquela moeda, ela vai procurar aquela moeda, e aí todo mundo fica gananciosa, isso, aquilo, né? Ela pega a moeda e dá uma festa com aquela moeda ali, né? Reparte com as pessoas. Aí todo mundo ficou: o quê? Ou seja, ela não estava com apego, ela estava com aquele dinheirinho que era para ela fazer a caridade dela, né? Para fazer as coisas boas, né? Ela não mostrou esse apego. E ainda, né, nos movimentos do templo, aprecia o óbulo, a esmola, né, o donativo pequenino da viúva. É uma outra história de Jesus, né, o óbulo da viúva, que todo mundo fazia suas doações, suas caridades, e o pessoal fazia com a maior ostentação, botando lá um monte de moeda para fazer bastante barulho, né, uma tigela ali de metal. E aí veio uma viúva, né, pobrezinha, ela tinha um centavinho, botou lá um centavinho. Então quando todo mundo fazia moeda com barulhão danado, né, aquela viúva fez só assim, plique. E o pessoal começou a rir da cara dela e debochar. E aí Jesus fala: ela foi a que doou mais, porque o que vocês doaram não vai fazer falta para você. O que ela doou está fazendo falta para ela. Olha que lição aí de moral, né? Então, várias passagens que se fala de dinheiro. E aí o Emmanuel vem explicando: o dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios, era como se chamava Paulo, o apóstolo das multidões, tá?
que era Paulo, nos esclarece que o amor do dinheiro, aí sim, é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, por quanto dinheiro que ele tem, se ele tem dinheiro ou se ele não tem. Agora, ele pode ser condenado sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade. Eu tenho dinheiro, eu sou orgulhoso, eu sou o máximo, eu sou melhor do que todo mundo. E eu tenho dinheiro, para que eu vou trabalhar se eu tenho dinheiro? Então ele fala, são dois fantasmas do infortúnio humano. Se instalam nas almas, compelindo-as a desvios de luz eterna. Ok? Então isso aí, ó, desvio de luz eterna, não, desvio da luz eterna. Fez então aquela pessoa sair do rumo. Mas tudo bem, um dia vai voltar, mas lógico, vai sofrer, vai ter dificuldade, vai ter um monte de coisa, certo? E aí ele complementa, o dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, porque tem gente que vai ter o dinheiro, mas com trabalhos aí que não são honestos, fazendo coisa errada, né? Mesmo que ninguém descubra, ele fala, só a tua consciência pode analisar a claridade divina. Então ele fala, esse dinheiro é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Se você trabalhou e ganhou dinheiro honestamente, você não tem que se sentir culpado. Vamos parar com essa coisa de você ganhar um dinheirinho a mais, fruto do teu esforço, do teu trabalho, da tua luta, do teu empenho, e ficar se sentindo culpado, porque às vezes a sociedade, ela quer culpar você, porque ela não tem. Muitas vezes é até por inveja. Ah, ele tem, olha só, aquela coisa toda. Uma vez eu me lembro que eu morava num prédio, e um vizinho comprou um carro novo. E aí uma vizinha, né, olha lá, tá de carro novo, olha só, que mala, pra não dizer os palavrões que ela falou, né, que isso, que aquilo, olha só, tá metido, tá isso. E o cara na dele, E ali, foi conversando no elevador, eu falei, bom, deve ter sido fruto do mérito dele, né, do esforço dele, do trabalho, né. Quem de nós aqui consegue saber o quanto que de repente ele teve que trabalhar mais, que ele teve que juntar o dinheiro, que ele teve que economizar, que ele teve que fazer hora extra para ter aquele carrinho, né? Que um dia a gente possa ter também um carro como o dele, ou o carro que eu quero para mim. Mas a pessoa já joga isso, né? O cara tem que se sentir culpado. Peraí, se for assim, para que eu vou estudar, me empenhar, me esforçar? Para quê? Você provavelmente deve ter durante a tua infância, pelo menos a maioria, né, o pai e a mãe falando assim, vai para a escola, estuda, se esforça, tira nota boa, para quando você crescer, você poder ser alguém na vida. Né? Isso é uma conversa que quase toda mãe e todo pai joga isso para o filho. E aí você vai, estuda, trabalha, se esforça, cresce. E quando você se torna alguém na vida, ganha um dinheiro. Ah, não pode. Olha só, isso faz... Peraí, que contradição é essa? Aliás, você se esforçar, você trabalhar e você conquistar, na verdade, isso deve servir, inclusive, como um bom exemplo para aqueles que não têm. Não é para você humilhar o que não tem, mas é para você mostrar para aquele que não tem, assim, cara, eu tenho, você pode ter também, olha aqui o caminho. Só que dá trabalho, você vai ter que estudar, você vai ter que se empenhar, você vai ter que... Vamos em frente, vamos lá, gente. Você pode se tornar luz para aquelas pessoas. Que você pode ganhar o teu dinheiro honestamente, com trabalho, fruto do teu esforço, e por aí vai. Então ele coloca essa situação, né? Busca orientação sadia e conselho humanitário.
responderá a Deus pelas diretrizes que lhe deres, e ai de ti se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade, aquilo que é o contrário à justiça, aquilo que é contra a moral. Aí eu ganhei o dinheiro e só faço um monte de besteira, uso errado, aí sim a pessoa se corrompeu. Então, é aquilo que a gente comenta aqui em vários estudos, o dinheiro, ele é uma energia neutra. Ele é uma energia neutra. Eu é que vou utilizá-lo positivamente ou negativamente. Assim como a pólvora é uma energia neutra. Eu posso utilizar a pólvora para construir edifícios, pontes, viadutos, hospitais, escolas, né? Como eu posso usar a pólvora para construir uma bomba e matar um monte de gente. A culpa não é da pólvora. A culpa é da pessoa que escolheu essa forma de utilizar. Assim como o dinheiro, a mesma coisa. Certo? Eu posso usar positivamente ou negativamente. Aí é um problema teu. Ok? Então, vamos lá. Evangelho, capítulo 16. Então, quando ele fala, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é um termo derivado da Bíblia, que ele fala sobre, é usado para descrever a riqueza material ou a cobiça. Tá? Mamon, ele representa o terceiro pecado, a ganância, a avareza, a obsessão para o dinheiro. Então, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Deus representa a parte espiritual. Eu aqui encarnado, eu consigo ser 100% espiritual? Não, não consigo. Eu tenho que dormir, eu tenho que comer, eu tenho que me alimentar, eu tenho que ter o meu dinheiro para pagar minhas contas. Eu não consigo ser 100% espiritual. Assim como eu também não devo ser 100% material. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Agora, quando eu pego o material, e é isso que importa, que se lasque lá a parte espiritual, você acaba se complicando. Talvez aproveite muito essa encarnação no que diz respeito à parte material, mas quando desencarna, e aí, o que você evoluiu? Eu não evoluí nada. Eu joguei fora uma encarnação inteira. É essa a questão. Tá? Então, no item 9 e 10, fala sobre a verdadeira propriedade. E nesse item 9, é uma mensagem, né? Instruções dos Espíritos, uma mensagem enviada por Pascal, e ela foi registrada em Genebra no ano de 1860. O que Pascal manda ali pra gente? Ele fala assim: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar desse mundo. O que é uma propriedade? É aquilo que eu posso carregar comigo. É essa a questão. Então, essa camisa é uma propriedade minha? Não. Eu não vou poder levar para todo e qualquer lugar. Vai chegar uma hora que ela não vai aguentar mais, vai se estragar, vai sujar, vai um monte de coisa. Né? O meu carro, a minha casa, o meu relógio, o meu celular, não. O que eu posso levar deste mundo, na hora que eu já não estiver mais neste mundo, na condição de encarnado? É o meu conhecimento. Eu gosto muito de fazer uma comparação. Imagine um videogame. Eu já fiz em outros evangelhos essa comparação. Imagine você jogando um videogame um simulador para você dirigir um carro. Tá? Eu quero aprender a dirigir um carro, aí tem o simulador lá do automóvel. Aí o que eu faço? Eu estou no simulador e aí eu preciso ganhar corridas, ganhar pontos para poder ter o dinheiro e comprar um outro carro lá no videogame, um carro melhor para poder ganhar no videogame. Aí eu vou dirigindo, vou fazendo isso tudo. Ok, aí eu fui melhorando no videogame. Eu aprendi a dirigir e eu estou ganhando dinheirinho ali do videogame para fazer um monte de coisa, certo? Aí eu desligo o videogame. Quanto de dinheiro e daqueles bens todos que eu tive no videogame, quanto que eu tenho agora? Nada. Agora, quando eu desligar o meu videogame e eu entrar no meu carro para dirigir, a habilidade que eu adquiri naquele videogame, isso sim, vou carregar comigo.
Eu parei para pensar nessa história quando eu tinha uns 19 ou 20 anos de idade, porque eu gostava muito de jogar videogame, eu gostava muito desses simuladores de corrida. E uma vez aconteceu isso, eu estava fazendo uma curva, e quando eu estou fazendo a curva, né, para a esquerda, e o carro derrapa, às vezes a pessoa joga mais para a esquerda ainda, né, aí o carro roda. E eu no videogame, foi quase um condicionamento de tanto que eu jogava, de eu aprender que se o carro, eu estou fazendo uma curva para a esquerda, o carro começou a querer sair, né, de traseira, eu tenho que jogar para a direita, mesmo que eu vá contra a curva, para poder acertar o carro e depois eu volto para a esquerda. E uma vez numa grande rotatória, num dia que estava caindo uma chuva, né, eu passei numa poça de óleo ali, né, que tinha, e o meu carro derrapou. E eu no automático eu fiz essa correção. E, né, digo também que a espiritualidade deve ter me ajudado muito ali, com certeza, e eu me livrei de um acidente ali que não ia ser legal. E aí eu fiquei, caramba, eu reagi com o reflexo do videogame, porque eu nunca tinha passado uma situação de derrapar com o carro. Como é que eu ia saber? Então, repara, foi o aprendizado do videogame. Agora, o dinheiro do videogame, o carro do videogame, os bonequinhos do videogame, não, isso eu não levei. Então, na nossa vida, tudo aquilo de material que a gente tem, a gente não leva, a gente vai levar o conhecimento. Isso sim é que é a propriedade. Continuando aí com a mensagem, né? Do que se encontra ao chegar. Então, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar desse mundo, que ele pode levar desse mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao ir, o partir goza. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Ok? Então, o que ele tem, que ele conseguiu aqui, ele aproveita enquanto ele está aqui. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Então aquilo não é uma posse. No dia que eu desencarnar, aquilo tudo foi embora. Se eu me mudar para uma outra cidade, para um outro estado, para um outro país, eu vou conseguir levar tudo que eu tenho aqui? Não vou. Às vezes uma vida inteira você vai colocar em 2 malas e vai ali a tua vida toda. Se você for para um outro país, por exemplo, né? Olha aí um exercício de desapego. Então ele fala que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, e tem tudo o que é de uso da alma. A inteligência, isso é valor eterno, eu vou carregar comigo sempre. Os conhecimentos, as qualidades morais, isso é meu, eterno. A minha inteligência, os meus conhecimentos e as qualidades morais, isso eu vou carregar comigo para sempre. E vou procurar utilizar da melhor forma possível. Agora, a parte material, não. Isso, o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Então, o dinheiro que eu tenho, eu chegar, desencarno, vou no plano espiritual e falo, olha, eu tenho $1 bilhão. Eles vão falar, é mesmo, mas e de caridade? Você tem quanto? Ih, não tenho nada. Ih, rapaz, você se enganou. Não é aqui não. Então ele coloca. Quando alguém, engraçado, ele colocou isso, né? Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis neste país e não se preocupa com o que ali lhe seria inúteis. Proceder do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que lá vos possa servir. Então eu tenho usufruto. O meu carro é um usufruto, a minha televisão é um usufruto, o meu celular é um usufruto. Agora é meu? Não. Pode ser uma propriedade, né, legalizada aí, né, para os cartórios e tudo mais, tá? Mas é meu mesmo, vou levar comigo para todo e qualquer lugar, por toda a eternidade? Não. Agora o meu conhecimento sim, né? Então ele continua.
Ao viajante que chega a um albergue, uma hospedaria, né, uma posada, bom alojamento é dado se ele puder pagar por aquele alojamento. A outro, de parcos recursos. O que são parcos recursos? Pouco recurso, insuficiente. O cara que tem menos dinheiro toca um menos agradável. Ele já não vai poder ir para um hotel 5 estrelas. Um outro talvez vá para um hotel 3 estrelas. Um outro vai para um hotel 1 estrela. E o outro pode até ficar num cantinho qualquer. Tudo bem. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga, numa cama pobre, numa cama de palha, tá? E ele diz: o mesmo sucede ao homem a sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres o lugar para onde vá. Não será todavia com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra ou que posição ocupavas. Era príncipe ou operário você? O que vão te perguntar é: o que trazes contigo? O que você fez de bom? Então ele coloca: não se lhe avaliarão os bens nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua, ou seja, as tuas qualidades, né? Eu gosto de uma historinha que fala assim: o sujeito era rico, e aí, quando ele desencarna, ele está com São Pedro lá, indo para o céu, e aí ele vê uma mansão. Ele fala: uau, São Pedro, que mansão bonita, de quem é? Ele fala assim: lembra da tua cozinheira? Porque a Maria, minha cozinheira, que ela não tinha nem onde cair morta, ela ajudava as pessoas, preparava comida lá para o pessoal da comunidade dela, fazia, né, as ações de trabalho, ajudava um monte de gente. Ele: uau! Aí ele vê uma outra mansão maior ainda, ele fala: nossa, de quem é essa? Essa é do Gustavo. Ele: Gustavo é o meu motorista. O meu motorista tem aquela mansão enorme. Rapaz, ele era um cara que no final de semana ele ajudava a construir casas, ele tinha conhecimento de pedreiro, fazia isso tudo de graça, ajudava um monte de gente e tal. E aí ele já ficou imaginando, né? Imagina a minha, como é que vai ser? Aí ele passa num barraquinho, né? Umas madeiras caídas, um telhado todo ruim. E aí São Pedro fala: bom, aqui está a tua casa. Aí ele ficou: o que, São Pedro? Você está maluco? Que casa é essa e tal? É a tua casa. Como assim? Isso é um absurdo e tal, né? Vocês sabem construir casas muito melhores do que essa? Aí São Pedro fala: nós sabemos sim, mas o material que vai ser usado para a construção dessa casa são vocês que mandam quando estão lá embaixo. Ou seja, aquele cara era milionário lá embaixo, mas não fazia nada de útil, nada de bom, né? Então é nesse sentido que ele coloca. Então ele coloca aqui: ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Exatamente a historinha que eu acabei de contar, né? Em vão alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Tanta gente que vende, né? Morada no paraíso, né? Lote no céu e por aí. Olha, enfim, responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Quem viu o filme Nosso Lar lembra muito bem disso, né? Com a moeda terrestre você pode comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. Esses são os valores eternos. Você é rico dessas qualidades? Seja bem-vindo e vai para um dos lugares de primeira categoria, onde te esperam todas as alegrias e felicidades. É pobre de qualidades? Vai para um dos últimos lá, onde você vai ser tratado de acordo com aquilo que você fez. Voltando a explicar: lei de causa e efeito, que toda hora a gente fala aqui, né? Lei de causa e efeito. Certo? Muita gente que desencarnou, que morreu, que tem homenagem, missa em ação de graças, aquela coisa toda, virou nome de rua, tem estátua. Olha, não faz ideia do que esse cara está passando. Porque ele só acumulou os valores daqui. E os valores morais, os valores eternos, não acumulou nada. Certo? Item número 10 foi a mensagem de M, um espírito protetor. Essa mensagem veio em Bruxelas no ano 1861. Então, o que esse espírito nos manda? Ele fala assim: os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem, senão o usufruário, o administrador,
mais ou menos íntegro, né? Tem gente que cuida com maior sabedoria e outros são irresponsáveis, né? Mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus frequentemente anula todas as previsões e a riqueza foge àquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Então, acontece um monte de coisa que o cara tem dificuldade. Continuando. Direis, porventura, que isso se compreende no tocante aos bens hereditários, porém, não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. É realmente interessante, né? Porque, às vezes, a gente tem uma pessoa que é rica, e aí eu trabalhei, eu me esforcei, eu batalhei, eu lutei, eu conquistei um monte de bens, vou deixar esta herança para o meu filho, para os meus filhos, aquela coisa toda, né? Mas o filho nunca trabalhou na vida, ele nunca estudou na vida, se ele estudou foi muito pouco, e eu posso garantir que ele não fez nem metade do que o pai dele fez. Ora, se ele não fez nem metade do que o pai dele fez, isso significa que ele está preparado ou será que ele está despreparado? A chance dele estar despreparado é muito grande. Eu falo a chance, porque ele até pode estar preparado sim, mas a chance dele estar despreparado é grande. Ele herda, ele recebe aquela herança e acaba fazendo besteira, vai à falência rapidinho. São tantos casos que a gente vê por aí, né? Então, ele coloca essa questão. Ele coloca aqui também. Contas serão perdidas até mesmo de um último centavo, último centavo mal ganho. Isto é, com o prejuízo de outrem. Mas do fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que, ao morrer, alguma vantagem lhe advenha desse fato. Então ele coloca, não são a miúde, não são frequentemente inúteis as precauções que ele toma para transmiti-la a seus descendentes, de certo porquanto, se Deus não quiser que ela lhes vá ter as mãos, nada prevalecerá contra a sua vontade. O que ele está colocando aqui, particularmente, eu nem falo como vontade de Deus não, mas como lei de causa e efeito. Se de repente, repara, se meu pai e minha mãe têm dinheiro ou não têm dinheiro, eu vou e me esforço para trabalhar para poder conquistar ali o meu, né? Bacana. Agora, se eles têm dinheiro, aí eu não faço isso. Eu vou ser um bom administrador? Eu vou ser um cara cuidadoso? Eu vou ser um cara que opa, hoje eu posso gastar, mas hoje eu já não devo gastar tanto. Não vai. E aí não é vontade de Deus, não. É causa e efeito. Aquele cara não se preparou. Até que ponto será que muito mais do que você se preocupar em deixar uma herança em dinheiro para os teus filhos, é saudável. Eu espero poder deixar para minha filha. Tenho vontade, sim. Né? Mas até que ponto será que eu posso também chegar? Eu estou deixando essa herança financeira, mas eu estou deixando a herança maior, que são os valores morais, que é o estudo, é o conhecimento, é a capacidade de administrar aquilo que eu deixar de herança para ela. Isso vai me deixar tranquilo. Até que se eu não deixar nem um centavo para ela, ela tendo aprendido esses valores morais, ela vai construir a vida dela, independente do que eu deixar para ela ou não. Aí sim, né? Então ele fala, poderá o homem usar e abusar de seus haveres durante a vida sem ter de prestar contas? A resposta é não. A gente sempre vai prestar conta em algum momento, nesta vida ou depois do desencarne. Permitindo-lhe que a adquirisse, é possível, haja Deus tido em vista recompensar-lhe no curso da existência atual os esforços, a coragem, a perseverança. Então, eu aqui me esforçando, lei de causa e efeito. Daqui a pouco eu vou conseguir.
Eu posso não estar conseguindo agora, mas daqui a pouco vai. Daqui a pouco o negócio funciona. Às vezes eu quero um resultado a curto prazo. Pode ser que seja médio prazo, ou pode ser até que seja longo prazo. Mas eu continuar, eu vou conseguir aquele resultado. Eu conto muito, né, uma historinha do bambu chinês. Você já plantou aí alguma plantinha, pezinho de feijão, alguma coisa, uma rosa, uma samambaia? Você já experimentou plantar bambu chinês? Sabe como é que é o bambu chinês? Você pega um terreno, bota as sementes do bambu, molha aquilo tudo durante um ano inteiro. Os vizinhos vão olhar assim e falar, esse cara é maluco, ele está molhando ali, não tem nada naquele lugar. Durante o primeiro ano não aparece nada. É você molhando ali um monte de terra, um terreno baldio. No segundo ano, aí sim, você no segundo ano depois de plantar, sabe o que acontece? Também não acontece nada. Vão começar a querer até te internar como maluco, que você fica molhando ali, um lugar que não tem nada. No terceiro e no quarto ano também não aparece nada. No quinto ano, aparecem umas folhinhas e depois dessas folhinhas, num período de 2 meses, ele sobe 20 metros. Direto. Por quê? Nesses 5 anos, olha, ele estava crescendo lá para baixo, para a base, mas eu não estou vendo. Então, olha, causa e efeito. A gente vai colher, vamos ter o esforço, a coragem, a perseverança. Continuando, né, que já estamos estourados aqui no tempo. Se, porém, ele somente os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se lhe tornaram causa de falência, melhor fora não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito do seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que ele já recebeu toda a sua recompensa. Ué, tu teve aquele dinheiro, usou, mas você quer mais o quê? Né? Então, fechado esse estudo, prece para pessoas encarnadas, desencarnadas, amigos ou inimigos. Eu vou começar a prece e vocês mencionem os nomes dessas pessoas, ok? Vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade, amigo e benfeitores, viemos fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto toda a luz, toda a ajuda, todo auxílio, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes. Pausou aí então. Soltou o pause. Eu lembro aqui que na hora de mencionar esses nomes, gente, aperta o pause. Se tiver 2 pessoas, 3 pessoas, na hora de mencionar os nomes, não vamos fazer igual uma feira livre, cada um falando. Não. Um fala, os outros à mesa estão escutando. Fulano. Aí, já não lembro mais, tá, passo adiante. Aí o outro fala, fulano. E aqueles que estão ali ficam em silêncio, vibrando também, desejando tudo de bom para esses nomes. Senão vira um ruído de informação, né? Eu estou falando, meu pai, minha mãe, aí o outro, meu vizinho, meu cunhado, aí fica todo mundo. Isso perde um pouquinho do foco, né? Então cada um com calma vai falando aí, tá certo? Fluidificação da água. Pegamos aí a água, né? Jarro, copo, vasilhame. Aqui, ó, Minutos de Espiritismo número 23. Depois você procura lá no YouTube. Minutos de Espiritismo 23, tem o estudo completo da água fluidificada. Vamos colocar então as mãos sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade, amiga e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, tudo aquilo de importante, tudo aquilo de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, fiz aqui a fluidificação, estou colocando aqui no meu copo. Saúde! E vamos então para a prece de encerramento. Então, vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade que nos foi concedida para o estudo, para o aprendizado e o conhecimento.
Obrigado aos anjos guardiães que aqui estiveram harmonizando, limpando este ambiente, higienizando espiritualmente falando. Que tanto nós encarnados como desencarnados possamos assimilar e praticar esses valores morais que foram mostrados hoje. Que possamos ser verdadeiros instrumentos de Deus a cada vez que praticarmos um ato de amor, de perdão, de fé, de caridade, de auxílio, de tolerância, de paciência, de paz ou de alegria. Que possamos ter uma semana com todo auxílio e proteção, que nos seja possível estar aqui de volta na semana que vem para mais um Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Então, fechamos aí o estudo de hoje, né? Fiquem com Deus, tenham todos então uma ótima semana, encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!